falar sobre 5 duelos incríveis que aconteceram entre Yu-Gi-Oh! E Yu-Gi-Oh! GX. Então... Fala galera, aqui é o Igor Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Chega Mais Otaku. Hoje a gente vai falar sobre Yu-Gi-Oh! É uma das primeiras vezes que eu trago esse tema aqui. Acho que nos vídeos longos é a primeira, mas tem uns shorts que eu vou deixar aqui também pra vocês verem sobre quem mais venceu no Yu-Gi-Oh! Entre os protagonistas. Mas eu queria trazer aqui alguns duelos que me marcaram, que eu achei que foram incríveis. Bora ver? Mas antes, já sabe, se inscreve se não for inscrito, deixa seu like, comenta bastante quais são os seus duelos favoritos e bora falar sobre o jogo de cartas que mais deu pesadelo para as mães do Brasil. Esse pra mim é o mais incrível e especial de todos, que é Jaden versus Yugi. Muita gente não sabe, mas no último duelo do Yu-Gi-Oh! GX, o Jaden tem que enfrentar ninguém mais, ninguém menos que o rei dos jogos, Yugi. Esse aqui é como se fosse o TCC do Jaden e de alguma forma misteriosa ele viaja no tempo, volta alguns anos, encontra o Yugi. E cara, é um duelo fora de série, assim. O Jaden arrebenta, o Yugi, assim, como sempre, joga muito. E detalhe, o Jaden tá enfrentando o Yugi com os deuses egípcios. Então não é um duelo fácil. Vocês querem moleza? Molezas não! Tudo bem que o Jaden tem o Bell também, que, né, não é fácil de vencer. Mas pros dois lados tava meio difícil. Eu acho que tava mais difícil pro lado do Jaden de vencer o Yugi com os três deuses. Mas, cara, foi um duelo mega equilibrado. E que o mais legal é que ele não teve um fim. Tem um ataque final ali onde tem um choque de poderes. E a gente não sabe exatamente o que aconteceu porque o duelo acaba antes dos pontos de vida finalizarem. Então a gente não tem certeza se o Jaden ganhou do Yugi ou o Yugi ganhou do Jaden. Fica isso tudo no ar. Mas, cara, todo o duelo em si é muito incrível. Tem uma que eu gosto bastante, que é o Yugi versus o Rafael. Na saga do Lacre de Orixalcos, o Yugi ele tem a sua, que pra mim eu acho ali, até onde eu assisti de Yu-Gi-Oh! Foi a sua maior derrota. O que não quer dizer nada. O Yugi perdeu outras vezes, perdeu em outras oportunidades, mas muitas vezes ou a galera roubou, ou o Kaiba ameaçou se jogar do castelo. Foram muitas coisas que acabaram influenciando no duelo. Dessa vez, especificamente dessa vez, o Yugi teve uma derrota completa. Foi uma derrota que aconteceu porque o Rafael superou o faraó. Você tem noção disso? Quão incrível isso é? A gente cresceu vendo o Yugi que não perdia. O Yugi ganhava todos os duelos, tinha várias tretas ali, mas ele acabava ganhando todos eles. Mas essa derrota pra ele foi insana. Principalmente porque pra vencer, o faraó cede ao Lacre de Orixalcos, usa a carta pra ter essa vantagem e mesmo assim ele perde. Então ele se joga desse lado do mal e mesmo assim ainda tem essa derrota. E que foi uma grande forma de fazer o Yugi se acostumar que às vezes ele não vai vencer. Outro duelo que eu gosto demais é do Joey contra o Rex. Foi bem nos primórdios ali do Yu-Gi-Oh! Tanto que a galera até brinca com o Joey, que ele, no começo ele só tinha cartas de monstro no baralho dele. E durante o navio, ele acaba trocando cartas com as pessoas e tal, pegando algumas magias, armadilhas e tal, alguns outros monstros. E monta um deckzinho ali levemente decente, assim, sendo bem gentil com o Joey, porque ainda tava bem ruim. Alguém me ajuda! Mas ele monta um deck que de alguma forma é competitivo. E o primeiro grande duelo dele na Ilha dos Duelistas é contra o Rex. E ele dá tudo de si pra vencer esse duelo. E cara, é insano, porque o Joey ele usa essas cartas, você não sabe direito quais as cartas que ele tem, quais são os efeitos de cada uma delas. O duelo vai acontecendo e vai sendo sempre uma surpresa pra gente. E o principal que me faz gostar desse duelo é a questão da autoestima, porque o Joey ele não tinha essa autoestima, ele se achava um péssimo duelista, ele tinha vontade, ele queria ajudar a irmã dele, mas ele não tinha as cartas, não tinha ainda a experiência que ele tem depois, assim, pra lidar com as coisas. Então foi um começo absurdo pro Joey. Fora que ele ainda postou cartas e no meio disso ele ganhou o Dragão Negro de Olhos Vermelhos, que é uma carta que acompanhou nosso querido loiro até o final do Yu-Gi-Oh! Então, até o ponto de ser considerado pelo próprio Pegasus o terceiro melhor duelista do mundo. O próximo duelo é Zane versus Yubel. Depois que todos os duelistas são mandados lá para aquele mundo em que a Yubel tá controlando tudo, aquele mundo mágico ali dos monstros, o Zane vai atrás da Yubel, que tá dentro do corpo do Jesse, pra enfrentá-la. E, velho, é um duelo insano, porque o Zane, ele treinou muito, né? Ele duelou no submundo ali, tomando choque, fazendo
né, tendo que ter estratégias novas pra não sofrer os choques que ele sofria. E ele tava em outro nível agora, porque o Zayn era o cara bonzinho, era o cara legal e tal, ele tinha muito talento, mas quando ele foi pro mundo real, ele perdeu e ele foi derrotado e teve que ceder a um mundo muito cruel. Você sabe o que a vida faz com gente ingênua? Ela destroça a cara de quem é ingênuo. Então ali a gente vê um pouco do resultado do Zayn depois de todos esses duelos. Porque até então a gente sabia que ele tava diferente, mas o duelo com o Bell mostrou tudo que ele passou e como isso mudou o nosso querido Zayn. E assim, é incrível ver o dragão arco-íris negro, é da hora ver tudo aquilo que a gente imaginava sobre a questão da Bell, agora ainda mais forte dentro desse duelo. Assim. O nosso próximo duelo é Joey e Merrick. Cara, eu lembro muito claramente de quando eu vi esse duelo. Muito, porque o Merrick, ele tinha aquele estilo de jogo dele de sempre envolver aquelas magias das trevas e tudo mais, então o duelo tinha malefícios pro corpo do Joey enquanto ele duelava, então foi muito complicado pro Joey, e ele conseguiu lidar com tudo aquilo, e no último segundo, né, ele deu o último ataque, o Merrick pensou que o Joey ia perder, porque ele não ia conseguir continuar duelando, não eram nem os pontos de vida dele que tinham acabado, e o Joey apaga ali brevemente, e por pura força de vontade, o Joey levanta e saca uma carta. Tudo que ele precisava era sacar um monstro de mais de 1000 pontos de ataque. Só isso. Porque se ele atacasse o dragão ao lado de Ra, o dragão ao lado de Ra tava com 0 pontos de ataque, ele ia conseguir tirar todos os pontos de vida do Merrick. E o Joey saca a carta e é o Gilfred. O Gilfred tem 1800 de ataque. Você fica tipo, é agora. E o Gilfred vai pra atacar o Merrick. Errou feio, errou rude. Não finaliza. O Joey não consegue mandar o Gilfred atacar, porque ele desmaia. Ele apaga, porque todos os danos que o duelo com o Merrick causou nele foram absurdos, ele não conseguia seguir. Esse duelo foi tão incrível, esse resultado tão marcante, que até o próprio Kaiba elogiou o Joey depois disso, falou que o Joey teve muita garra e foi um ótimo duelista. Então, cara, palmas pro Joey. Pra mim, assim, ele é incrível e é de longe o meu personagem favorito. E aí, curtiram? Dá o seu like no vídeo, se inscreve se não for inscrito e assim, falar de todos os animes o ano inteiro e fazer esse canal crescer. Eu tô contando com você, hein? Aqui do lado eu tô deixando já outros 2 vídeos, já se joga em um deles e me dá essa moral aqui pra gente seguir conversando sobre animes.